Olá a todos. Esse vídeo é referente ao conteúdo do dia 28 de abril de 2020 e eu informo que o vídeo vai tratar apenas os pontos mais pertinentes e que o material principal vai consistir desse PDF e de uma atividade que vai ser disponibilizado via Google Classroom. Então, alunos que ainda não estão ok lá no Google Classroom, por favor, entrar em contato. A ideia aqui é da gente buscar um formato mais funcional para a maioria, com menor consumo de banda, de dados e vias facilitadas. E assim eu fico à disposição via Google Classroom, por e-mail e via Google Hangout Meeting. E para hoje, nós vamos seguir tratando o passeio aleatório. Hoje vamos estudar casos um pouco mais gerais. E a gente segue no nosso livro de referência, que é o livro do professor Casquilho e do professor Teixeira, de Introdução à Física e Estatística. Bom, quando a gente trabalhou o passeio aleatório, a gente trabalhou ele no formato unidimensional. E claro que deve ser natural que a gente queira expandir esse passeio aleatório para um caso bidimensional ou tridimensional, tendo em vista os problemas que a gente vai encontrar, ou seja, os problemas que a gente vai ter interesse em modelar. E uma outra coisa que é foco da aula de hoje é a ideia de que lá a gente tinha, no primeiro tratamento que a gente fez, a gente tinha um comprimento do passo que era fixo, e hoje a gente vai querer expandir essa ideia para ter passos que não são de tamanho constante, que são passos que podem variar. Então, começando por esse caso geral, alguns estudos vão exigir o emprego de duas variáveis ou mais variáveis aleatórias. Então, a gente vai definir, aqui eu adianto que a gente está usando a nomenclatura do livro para variáveis aleatórias. Então, eu vou considerar essas variáveis aleatórias como x1 e x2. E a ideia aqui é que a gente possa construir uma função de distribuição conjunta, que pode ser generalizada por essa expressão, que é a expressão 1, onde eu estou definindo aqui uma função dessas variáveis aleatórias em relação às variáveis x1 e x2, que vai acabar definindo as probabilidades entre essas variáveis aleatórias x1 e x2. Esse símbolo aqui, que no inglês é conhecido como edge, nessa colocação aqui, ele está funcionando como um operador lógico e. Bom, nesse caso, a gente pode considerar que a gente está usando variáveis contínuas. Eu estou seguindo com variáveis contínuas porque é a forma como o livro prefere fazer a apresentação desse resultado. Todavia, se vocês quiserem usar uma definição de variáveis discretas, é a mesma coisa, dá na mesma coisa. A única diferença que vai acabar acontecendo é que nessa definição de P, o que a gente vai ter, ao invés dessas integrais aqui definidas dentro da região de interesse, o que a gente vai acabar tendo são as variáveis discretas, ou seja, essas integrais vão acabar sendo escritas como somatórios. Então, pelo entendimento geral, variável aleatória, ela vai poder ser escrita aqui na equação 2, a gente colocou uma função f de T1 e T2. Aqui, como a gente entende que já está em função de x1 e x2, então a gente fez só uma mudança de variável. Isso aqui é só para enfatizar a questão do uso da variável aleatória, no que eu falei para vocês que essa variável aleatória ela pode assumir os valores que a gente tem de interesse, ou que a gente quer, ou seja, a maneira que a gente quer descrever o nosso sistema em relação a uma coordenada de reação específica, uma variável específica, que pode ser escrita em função da variável aleatória. Então, aqui o que a gente acaba tendo é uma função dada por duas integrais que descreve o que deve ser a nossa densidade de probabilidade conjunta.
E claro que por conveniência acaba sendo interessante a gente também poder definir essa densidade marginal para x1 ou para x2. O que eu quero dizer é que quando você está fazendo essa densidade de probabilidade para x1 maiúsculo, você quer ter os valores de x1 independente dos valores de x2. Então, o que você faz é definir essa variável fazendo a integração dentro de todo o espaço de x2. E isso vai te dar a densidade marginal de x1. Se você quisesse o contrário, se você quisesse a densidade de probabilidade de x1 independente dos valores de x2, de x2 independente do valor de x1, isso aqui seria um f de x1 em x1, integral de menos infinito a menos infinito, de f de x1, x2, x1, x2, só que aqui integrado em relação à variável x1. Nesses casos ainda, a estatística sempre está condicionada à condição de normalização e que vai implicar que a densidade marginal ela também tem que ser normalizada. Então, a hora que você define essa densidade de probabilidade de x1, o que fica estabelecido é que você precisa, ao longo dessa integral, você precisa ter que essa integral em todo o espaço ela seja igual a 1. Ou seja, porque a gente já sabe de condição de normalização. Bom, aqui a gente pode ter um pouquinho de problema, dependendo do grau de sofisticação que a gente quer abordar. Então, por exemplo, se a gente quiser ter contas um pouco mais simples, esse é o intuito desse vídeo, o que a gente vai fazer é assumir variáveis estatisticamente independentes, ou seja, que a minha variável aleatória x1 não dependa de x2 e vice-versa. Então, ou seja, que as nossas variáveis aleatórias elas não estejam correlacionadas. Se isso acontecer, a gente vai poder escrever essa função de f de x1, x2 em x1, x2 como um produto dessas duas densidades de probabilidade marginal, né? essa função marginal, que é essa função de probabilidade de cada um desses casos. E dessa forma, a gente pode calcular o que é o produto médio desses casos. Aqui vale salientar de novo que se a gente estiver usando variáveis discretas, ou seja, se a gente estiver usando o somatório, é exatamente a mesma coisa, por causa da propriedade de linearidade desses operadores integrais, né? Então, aqui, para visualizar o que a gente está fazendo, é fazendo x1, x2 médio, então a gente está calculando a média, né? x1, x2, dessa função f de x1, x2, de x1, x2, integrado em dx1, dx2, equação 7. Essa equação a gente pode separar o que é integrável em x1 e o que é variável em x2, só agrupando os termos, né? Então, aqui está todo mundo que é dependente de x1, aqui é dependente de x2, e no lugar de fx1, x2, a gente substituiu o que era o resultado dessa equação 6 para variáveis aleatórias e estatisticamente independentes. E dessa forma, o que a gente tem é que a média do produto das variáveis aleatória é igual à média, o produto das médias. Bom, uma vez que a gente está trabalhando com duas variáveis, passa a ser interessante também, além de calcular médias, calcular o que deve ser a variância. Só que, todavia, como a gente está olhando para duas variáveis, convém a gente olhar para a covariância, que é a variância entre duas variáveis aleatórias independentes, entre duas variáveis aleatórias. Então, aqui, a equação 10 está apresentando só o que é
a definição da covariância para a gente, ou seja, a gente está fazendo um produto das variâncias aqui. E se essas variáveis aleatórias elas são independentes, a gente pode verificar que o valor dessa covariância deve ser igual a zero. Bom, então, se eu pegar a equação que eu tive lá em cima, de que a média dos produtos das variáveis aleatórias é igual ao produto das médias, e aplicar a variância da soma das variáveis, equação 11, aqui nesse caso a variância é o quadrado dos desvios, né? Então, o que a gente vai ter pela nossa definição, aqui no lugar onde a gente usava o x1, a gente está usando x1 mais x2. Então, se aqui fosse x1 menos x1 médio, substituindo, a gente vai ficar com x1 mais x2, menos x1 mais x2 médio disso. E como isso aqui trata o desvio, a gente quadra para ter como a variância. Aqui, claro que a gente pode aplicar esse sinal de menos aqui, né, para transformar isso aqui num sinalzinho de mais e reagrupar esses termos. E aí o que a gente acaba vendo aqui no termo interno aqui, na parte de dentro, a gente vai ter o que é o desvio, mais o desvio da segunda variável. Aí, a hora que a gente quadra, é como se esse x1 menos x1 médio mais x2 menos x2 médio, isso aqui é muito similar a escrever a mais b ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter como, a hora que a gente aplica o quadrado, a gente deve ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tudo isso dentro da média. Lembrando, aqui o caso da média também, ele vai funcionar como se fosse um operador linear, já que ele é definido por somatório e definido por uma integral. Então, a gente pode ter que a gente pode assumir que a média da soma é igual à soma das médias. E a hora que a gente faz essa brincadeira, a gente acaba tendo que a variância de x1 mais x2, ele vai ser a variância de x1 mais a variância de x2, mais 2 vezes a covariância de x1, x2. E aí a gente lembra que se a gente está trabalhando com variáveis que são estatisticamente independentes, então a gente vai acabar tendo que a covariância de x1, x2, ela vai acabar sendo igual a zero, de forma que a variância de x1, x2 vai acabar sendo dada pela variância de x1 mais a variância de x2. A gente pode generalizar sempre por um número maior de variáveis, escrevendo essas expressões de maneira conveniente. E ainda a gente pode calcular o valor médio dessas funções de duas variáveis, seguindo o mesmo raciocínio, que é o que o livro nos informa. É só uma generalização isso aqui, basicamente é o que a gente fez anteriormente, de considerar uma função g e uma função h e ter essas médias, que é o que está sendo apresentado na equação 16. Bom, o outro ponto que eu falei para vocês, que a gente ia generalizar, é a questão do passo. Bom, os estudos que a gente fez anteriormente, eles foram baseados em análise combinatória, uma vez que a gente acabou usando um comprimento constante para o passo, mas a gente não pode assumir que todos os problemas vão ter um comprimento constante para esse passo. Então, um caso de interesse para estudo é o passeio de leve, onde nesse passeio, para a gente entender, né, deixar as coisas fáceis, a gente vai retornar a um passeio aleatório unidimensional, tá? Então a gente já viu como expandir de uma variável para duas, para três, e agora o que a gente vai fazer
é usar esse passeio aleatório em uma única dimensão de novo, para agora modificar o passo e ver como que não ter um passo constante influencia no nosso cálculo. Depois dá para a gente juntar tudo sem grandes problemas. Então, no passeio de leve, a gente vai considerar um passeio aleatório de uma dimensão, com n passos, e agora o comprimento do passo ele é qualquer. A gente vai chamar essa variável S1 de deslocamento do iésimo passo no eixo X, e a probabilidade de obter esses valores de S1, eles estão compreendidos entre SI e SI mais DS, que é o nosso incremento. Então, assim, a gente vai conseguir escrever essa função P como uma função de SI DSI. E, de novo, se a gente for considerar que SI são deslocamentos estatisticamente independentes, a gente vai poder escrever uma densidade de probabilidade, que nesse caso ela vai ser a mesma para todos os passos, de forma que f de SI deve ser igual a f de S. Como o nosso interesse ele visa ter o deslocamento total em x ao fim de um conjunto de n passos, a gente vai definir, então, que esse x vai ser igual à somatória desses deslocamentos. Então, se a gente tem deslocamento para frente, deslocamento para trás, somando todos os deslocamentos, a gente vai ver no final de n passos quanto que esse corpo, esse indivíduo, ele se deslocou ao longo desse passeio. Então, aqui a gente pode, logo de cara, calcular a média, né? Então a média de x vai ser a média desse somatório, mas aqui por questão de propriedade linear desse operador, a soma das médias é a média das somas, a gente já mencionou isso. Então a gente vai fazer o somatório das médias, mas o somatório das médias em n termos vai poder ser escrito como n vezes como o próprio n, né? 1 mais 2 mais 3 é o próprio n, vezes 1 mais 2 não. 1 mais um passo, mais um passo, mais um passo, mais um passo, até n, isso vai dar n vezes o deslocamento S. Ainda aqui, o que é possível pensar é o seguinte: quando a gente calcula uma média, a média ela vai estar associada com o cálculo, que no fundo é de uma constante, né? Depois que você calcula uma média, ela vira um valor fixo se você não mudar o número de eventos, o número de passos. Então, aqui, no fundo, o que a gente está fazendo é um somatório por uma constante, por isso que dá esse NS. Acho que aqui é trivial, né? Não precisa ir muito longe para entender isso. Então, aqui, a gente vai ter que S médio é o deslocamento médio por passo, né? Vamos lembrar que os passos não são iguais, por isso que a gente está fazendo esse uso da média, que isso aqui vai cair numa distribuição. Então, S médio, que deve ser entendido como um S médio, ele vai ser igual a integral nesse intervalo que a gente definiu como OBS, de S, F de S ds, própria definição da média. E aí o que a gente pode fazer é usar esse cara, que é o nosso próprio x, definido na equação 19, para calcular a variância, então. Então, aqui é basicamente a aplicação de fórmula para as mesmas ideias. Na hora que a gente aplica a variância aqui, o que a gente entende é que, pela propriedade desse operador linear, a gente pode fazer a troca desses caras, né? A gente pode pegar essa variância e inserir aqui dentro de forma a escrever como na equação 22. E aí, para alguns que não conseguirem ver essa situação de uma maneira, não conseguir ver a passagem matemática que está acontecendo aqui, né? Porque não é simplesmente essa inserção, né? Tem uma passagem matemática aqui que pode ser aberta e entendida, que é a ideia de que esse somatório vai ser a variância de S1 mais S2 mais S3 até Sn. Isso aqui vai resultar pelo cálculo
que a gente já fez nessas expressões aqui, de 11 a 14, que a gente vai acabar tendo, então, né, isso aqui vai ser uma definição que vai estar quadrada, né, e isso aqui seria algo do tipo A mais B mais C ao quadrado, que deve dar quadrado do primeiro, mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro. É só abrir, gente, é só abrir. Isso aqui é muito, muito similar a AB, porque o que vai acontecer vai ser que a gente vai ter esses valores ao quadrado, mais os termos combinados, né? S1, S2, S1, S3, multiplicado por 2, e que ao abrir as contas, vai acabar mostrando as relações de covariância cruzada. Então, é basicamente o cálculo que a gente está fazendo das expressões, aqui é de 11 a 14, peço desculpas, um errinho de digitação. E lembrando que aqui, se a gente está trabalhando com eventos que são estatisticamente independentes, essas covariâncias todas, elas vão vir a zero, o que nos vai levar à expressão 23, que vai ser n vezes a variância aqui de S. O livro vai apresentar mais alguns resultados de referência que são fáceis de serem obtidos, não convém ficar perdendo nosso tempo, que é precioso aqui. Quem tiver dúvida, e-mail, chat, Google Meet, eu fico à disposição. A outra coisa que a gente tem, ainda preparado para hoje, é a questão do passeio aleatório em 3 dimensões, porque agora parece que, já que a gente consegue trabalhar com 2 dimensões e ainda que a gente pode trabalhar com passos variáveis, convém a gente olhar para o caso mais global, que deve ser o passeio aleatório em 3 dimensões, que é o que vai estar relacionado com vários estudos de estatística, simulações, coisas que a gente vai mencionar agora. Então, o problema imediato deve ser a gente trabalhar com 3 dimensões, e aí o que parece ser o mais conveniente é a gente definir os deslocamentos totais pela forma vetorial, onde a gente consegue ter um vetor para o eixo x, um para o eixo y e um para o eixo z, de forma que a gente possa tratar essas representações vetoriais para estudar o passeio a 3 dimensões. Se a gente expandir um pouco essas ideias com as ideias que foram apresentadas, né, a gente vai ter que, para cada um desses eixos que a gente está tratando, x, y, z, a gente vai ter probabilidade para ir para a esquerda, probabilidade para ir para a direita, né, a foco do nosso estudo de distribuição binomial, e que assim, então, a gente vai acabar tendo 6 dimensões para 6 probabilidades que a gente acaba podendo estudar, né? Sempre lembrando que P mais Q de um determinado eixo, isso aqui vai ser igual a 1 devido à condição de normalização que a gente já mencionou. E como a gente consegue entender que essas variáveis nesses eixos, elas são independentes, né? O que eu quero dizer é que, por aquela questão de ortogonalidade que a gente já estudou, quando a gente tem eixos ortogonais, a gente não consegue fazer com que a variável de um eixo interfira nos valores da variável de outro eixo, ou seja, é o caso de realmente variáveis aleatórias independentes. Ou seja, que a gente pode ainda, nesse caso, então, usar as ideias que a gente teve antes para calcular os deslocamentos. E aí, por exemplo, um deslocamento médio vai ser igual à soma, né, da variação média em x, em y, em z, de maneira que a gente pode calcular todas as outras brincadeiras que a gente quer, né, tipo r quadrado médio, r médio quadrado, e daí conseguir tirar as dispersões, e aí o livro vai acabar mostrando mais coisa, que é só a aplicação das 2 ideias que a gente viu anteriormente. Para discutir aplicações,
Uma das coisas que a gente, 3 estudos que o livro menciona, é a difusão de uma molécula num gás, né, que a gente pode estudar como que uma molécula ela acaba se difundindo nesse gás, quais são os estados que ela assume, o deslocamento que ela assume, coisas desse tipo. A gente pode estudar, o livro traz exemplos de conformações de cadeia polimérica, ou seja, ele faz crescimentos de cadeia, algo que a gente já discutiu também no Google Hangout Meeting, quando teve aquela aula específica de dúvidas, e eu mencionei isso quando a gente estava, foi uma pergunta que foi feita em relação a processos markovianos, eu acho que todos estão lembrados. E a gente pode estudar o movimento browniano, que vocês devem estar estudando já em mais detalhes no curso de Física Biológica. Bom, uma das coisas que o livro traz também é a questão do método de Monte Carlo, que é um método de simulação, que particularmente vários docentes do departamento trabalham com eles, eu também. E aí, só para a gente ilustrar os pontos mais relevantes, já que o livro coloca uma seção toda a respeito de simulação e método de Monte Carlo, em alguns exercícios dele tem inclusive a implementação de uma simulação usando o método de Monte Carlo. A ideia é que a gente considere um sistema físico em equilíbrio, claro, a gente vai usar termodinâmica, então termodinâmica é uma ciência que até o momento que a gente vê, ou que está restrito a esse curso, é termodinâmica de equilíbrio, física e estatística de equilíbrio, onde a gente tem um passeio aleatório de D dimensões em N passos de comprimento L. Então, aqui a gente está usando comprimento fixo. E para reduzir o grau de abstração, ou seja, para a gente poder visualizar as coisas que vão acontecer, a gente vai tomar um problema com 3 dimensões e vai considerar uma cadeia polimérica com certo número de conformações. Depois de um certo tempo, ela vai passar por diferentes conformações, o que a gente vai representar essas várias conformações por um passeio aleatório, ou seja, a gente está descrevendo a evolução, ou seja, as conformações que essa cadeia pode assumir. Em vez de considerar as variações conformacionais no tempo, a gente pode obter valores médios das grandezas físicas. Ou seja, imaginar que a gente usou um tempo extremamente grande e que o tempo que a gente não precisa usar o tempo, ou seja, a gente pode simplesmente calcular as médias das conformações que a gente já tem. Esse é o primeiro postulado da termodinâmica, da física estatística, e que a gente vai ver na próxima aula. Então, é só para ilustrar e não tem por que se preocupar nisso, nesse momento. Amanhã, depois de amanhã, nas próximas aulas, a gente já começa a tratar essa brincadeira. Então, o que você faz nessa cadeia tem um conjunto de cadeias, cada uma com uma configuração compatível com N passos, e você pode definir que o teu sistema tem um conjunto de ômega conformações, dos quais tem um conjunto ômega i que está no estado i, e assim a probabilidade desse sistema vai ser aquela brincadeira, né? Evento desejado por número total de eventos, mas lembra que naquela probabilidade que a gente usou em Gênova, a gente tinha alguns problemas, né? Porque a gente não sabe quais são o número de eventos possíveis e tudo mais, então o que a gente faz é usar aquela função de probabilidade em função do limite, que está aqui, estados desejados por todos os estados que foram acessados, isso deve dar probabilidade da população. Toda essa brincadeira aqui, no fundo, é só a ideia de cálculo de probabilidade, que a gente viu algumas aulas atrás, e nesse sentido a gente pode calcular o deslocamento médio, seguir com a brincadeira, e a ideia é que, ao fazer essa abordagem aqui que a gente apresentou, ela tem uma dificuldade clara, que é da gente conseguir gerar essas novas conformações. Então, a ideia de Monte Carlo é dado esse nome por causa do cassino de Monte Carlo, né? Porque
é um método aleatório, é que a ideia é que você possa gerar números aleatórios que vão te ajudar a gerar as configurações e então gerar para você o que são as amostras estatísticas que permite você calcular a probabilidade de população. Então, se a gente for olhar para o método de Monte Carlo, ele vai consistir nos passos de gerar M passeios aleatórios, todos com passo N, cada um com uma dada configuração I, né? Você vai registrar todo mundo. Para cada instância, você vai ter uma determinada variável que você tem interesse em calcular. Então, aqui o livro usou a distância end-to-end, que é a distância do primeiro resíduo da cadeia, do primeiro monômero, né? Primeiro monômero? Acho que monômero é melhor. Primeiro monômero da cadeia polimérica até o último monômero da cadeia polimérica. Ele está avaliando essa distribuição aqui, né? Para ver se o polímero está aberto ou está um pouco mais fechado. E para a geração desses números são utilizados números aleatórios. E para uma amostragem M suficientemente grande, pela lei dos grandes números, a gente vai cair na média aritmética, o que é designado como Monte Carlo de amostragem simples. Aqui os comentários finais é que, em geral, quando vocês forem conversar com as pessoas do departamento que tratam a questão de critério de Monte Carlo, ou que tratam simulações de Monte Carlo, a gente vai ver que essa busca, dependendo do sistema, ela é uma busca muito ampla. A gente tem um conjunto de conformações muito grande, que levaria um tempo absurdo para a gente conseguir mapear todo o espaço conformacional. Então, o que foi desenvolvido e o que é muito usado na prática hoje em dia é que a gente use critérios de seleção para a escolha das conformações, ou do que está sendo gerado, né, das conformações que estão sendo geradas, de modo que a gente consiga acelerar esse processo sem ter uma perda substancial da qualidade dos dados. Para isso, em geral, o que a gente vai ver são pessoas usando os critérios, dentre eles os mais populares, critério de metrópoles e o algoritmo de Wang-Landau. Daqui o mais fácil de entender é o critério de metrópoles. O Wang-Landau não é tão difícil também, mas tem umas sacadinhas no formalismo matemático, nada que seja complicado. Quem tiver interesse em discutir qualquer um desses dois métodos, eu fico à disposição. E eu compartilho aqui esse artigo, que é um artigo muito interessante e que propõe a ideia do uso de critério de metrópoles para simulações com o método de Monte Carlo. Bom, nosso conteúdo encerra por aqui. Espero que todos tenham aproveitado, que gostem do novo formato. Até a próxima. Tchau, tchau.